começar trazendo uma citação de um estudioso, ele era um médico, e em 1887, né, 2 séculos já para trás, ele trouxe assim sobre a menopausa. Os ovários, após longos anos de serviço, não têm a habilidade de se aposentar em idade avançada de uma maneira graciosa. Então eles se tornam irritados, transmitem sua irritação para os gânglios abdominais, que por sua vez transmitem sua irritação ao cérebro, veja quanta irritação, né? Produzindo distúrbios no tecido cerebral, que se mostra em estado de extremo nervosismo ou numa explosão de completa insanidade. E era essa a visão que a medicina tinha da menopausa. A menopausa era um diagnóstico de loucura, era uma fase que a mulher atingiu ali, dali para depois ela não tinha mais valor. E muita coisa evoluiu em relação a isso, mas a gente sabe que a gente tem ainda muitos resquícios desse pensamento até hoje. Então, eu queria perguntar aqui, a gente tem uma plateia composta de mulheres que já passaram da menopausa, ou se não passaram, estão na transição, na proximidade. E eu queria perguntar para você, o que você perdeu com a menopausa? Se você for falar uma coisa assim, o que você acha que perdeu com a chegada da menopausa? O que eu perdi? Flacidez total. Tudo, Pronto, então a coisa que mais chamou a atenção dela foi que perdeu o tônus, né? Aquela força, está mais flácida. E você? O sono. Me diga aí uma coisa. Não, pode ser mais de... do colesterol. Mas você, o que lhe impactou mais com a chegada da menopausa? Foi a questão do sono e a queda do cabelo. Cabelo. É uma queixa importante, né? Pode falar. Paciência. Olha uma perda grande que a gente tem com a menopausa, né? Vocês aqui, estresse. Aí ganhou, né? Calor, veio o calor. Envelhecimento. O calor, né? O que mais? Os homens. Fala assim em relação às esposas, se são casados. O que vocês sentiram no relacionamento de perda? Perdeu o sossego, né? Pronto, então os homens perderam o sossego, né? Vamos estudar, gente. Vamos. É difícil, perdeu o sossego e a paciência, né? Também. Então não é só a mulher que perde a paciência, não, o homem também, né? Perdeu a compreensão da esposa, né? Eu tenho 45 anos de casado. Grande experiência, né? Mas eu passo uma época muito difícil. Mas tudo bem. Já está melhor. Tudo bem. Quem mais? Sentiu aí o quê? Pode falar. Fale. Eu sou tímido, doutor. Muito, mamãezinha. Ele fala, depois você fala. Porque eu disse pra ela, não pra senhora não. Assim. Que eu notei que ela perdeu a libido. Mas não é Vamos lá. A libido, né? A sexualidade fica bem afetada. Socorrinha. Básica. Energia. Disposição, né? É uma queixa bem frequente no consultório. Às vezes não tem calor, mas queixa que está indisposta, não sabe, não tem mais vontade de ir para a academia, tinha coisa que fazia antes que dava prazer, acaba perdendo prazer em muitas coisas. Se sente
o ganho de peso, né? Perdeu aí. Tem perda que tem gente que acha bom, né? Mas tem gente que acha ruim. Isso. Então, quanta coisa aí a gente pensa de menopausa e a gente vê coisa negativa, né? Ninguém me disse, o que disse que ganhou foi coisa ruim. Ou ganhou peso, ganhou estresse, não teve nenhum ganho aí positivo. Então, a gente tem essa visão da menopausa como se ela fosse um marco de problema. Tá ali. A mulher passa, quando está adolescente, chega a menstruação, é o esconderijo maior do mundo. A mãe conta para as tias, mas é aquilo assim, no silêncio. A menina vai para o colégio, esconde o absorvente, vai para o banheiro escondida. Quando a calça, o absorvente vaza, né, o sangue vaza, vai correndo, o povo avisa, cochicha, é tudo escondido, né? A menstruação é um tabu, é uma vergonha danada. Não pode mostrar que está menstruada. Chega um cachorro, sentindo que a menina está menstruada, já sente logo o cheiro, a menina já envergonhada. Então, a menstruação é motivo de vergonha para a mulher. Aí passa a vida todinha, 40 anos menstruando. Quando para de menstruar, aí é outro motivo de vergonha. Porque não quer que ninguém saiba que ela está na menopausa. Porque a menopausa é como se assinasse um termo ali de invalidade. É a segunda aposentadoria da mulher, não é? Se a mulher parou de trabalhar, é uma aposentadoria, mas parou de menstruar é a segunda. Aí às vezes vem uma antes da outra, vem em ordem variada, né? Então a menopausa, ela é aquele marco de problema da mulher, ou é o marco de invalidez. Dali para frente, ó, não serve mais para nada, né? Então, essa crença, ela é milenar. Vocês vejam que eu trouxe um relato de um médico, era um médico, viu? Do século XIX, falando do que o significado de menopausa, o diagnóstico. Era um diagnóstico psiquiátrico. Então, todas as mulheres eram loucas, né? Quem só não era louca quem morria jovem. Quem morria cedo não era louco. Quem chegava na menopausa era louco. Então, não é de hoje que a gente associa distúrbio do comportamento a manifestações do sistema reprodutor feminino. Isso não é só na menopausa. A menina, quando está menstruando, que tem estresse, que tem alguma coisa, o homem também tem estresse, mas a mulher, se tiver estresse, é porque está na TPM, né? É porque está para menstruar. E os homens, inclusive, são mais agressivos, assim, tem períodos de estresse e sempre para a mulher o estresse está associado a hormônio, né? A algum distúrbio dela, então a gente tem essa associação de problemas no comportamento e se associa com alterações de hormônio na mulher. Isso desde quem menstrua e na menopausa se perpetua esse mesmo pensamento. Além disso, a menopausa é um momento em que ocorrem várias experiências negativas. Porque o que acontece? Já tem uma parceria de longa data, então é um casamento de muitos anos, pode acontecer um divórcio ali. Começa a acontecer o adoecimento da parceria, o adoecimento dos pais, né, os pais mais velhos. Então, essa mãe, as mulheres, né, que são mães na menopausa, o que elas têm? Quando tem filhos, os filhos, é mais ou menos a fase que os filhos saem de casa, então elas têm aquilo que a gente chama de síndrome do ninho vazio, com a perda desses filhos. E aí elas se veem novamente sozinhas com aqueles parceiros parceiros ou parceiras, né, de longa data, e aí tem que reconstituir o que era aquele relacionamento, né? Porque nem a mulher se reconhece mais. E aí, para se encontrar naquele parceiro, porque quando está com o filho ali dentro de casa, o foco fica o filho, né? Quando o filho sai, aí vem o parceiro. E aí olha para o parceiro, o que aconteceu ali naquele período todo, naquele relacionamento, né? O quanto que ficou deixado de lado, que ficou perdido. E aí vem os problemas, vem os adoecimentos dos parceiros, dos pais, né? Tem que cuidar de sogra, de sogro, de pai, de mãe. Vem os filhos saindo de casa, vem insegurança financeira, porque se até ali não estava com casa própria, não estava com o carro que queria, e agora, né? Agora que minha capacidade de produção, de trabalho, minha energia, minha disposição, meu vigor está menor, e o que eu não conquistei até aqui, como é que eu vou conseguir agora tudo isso que eu não consegui até aqui? Então, dá aquela insegurança financeira, né? E aí você vê que sua disposição diminuiu e você não tem como manter aquilo com a sua aposentadoria, como manter ou alcançar aquilo que você ainda quer. Outra coisa
é o estabelecimento de doenças, né? Como eu falei, doenças da própria pessoa, né? Então a pessoa começa, era uma pessoa saudável até ali, e aí se depara com a hipertensão, com a pressão mais alta, faz um examezinho de sangue, de glicemia, vê a glicose alta, já se assusta, um pré-diabetes aí, faz o colesterol que até então era normal, quando vê está o colesterol alto, faz uma densitometria óssea, vê uma osteoporose, problema na tireoide, é o pico de câncer de mama, né? Então, é um momento em que várias coisas negativas acabam acontecendo. É um pico na vida da mulher de experiência negativa, tá? Não necessariamente tem a ver com a menopausa, é porque é o marco do envelhecimento, né? É uma coincidência, a gente acha que tudo é da falta de hormônio, tá? Tudo está ruim na vida, mas aí você vai ver, é questão financeira, é questão do relacionamento, é atrito com os filhos, já com nora, com neto, divergência na criação dos netos, e aí são coisas que acontecem no mesmo momento, a gente está achando que tudo é culpa da menopausa. E é isso que eu estou seguindo adiante aqui. Nem tudo é falta de hormônio. Então, o aumento de sintomas e problemas nas mulheres de meia idade reflete muitas vezes circunstâncias sociais, circunstâncias pessoais, e não necessariamente alterações que a gente diz, alterações endócrinas, alterações nos hormônios. Então, às vezes, é uma coincidência de, justamente naquela fase em que a mulher está tendo a aposentadoria dos ovários, que a gente pode sim dizer que é uma aposentadoria dos ovários, porque eles vão diminuindo até cessar a produção de hormônios, é o momento em que acontece também todas essas questões de convivência pessoais e convivência com os familiares e amigos. Outra coisa que a gente pode considerar é que são criadas expectativas negativas em relação à menopausa. Então, a mulher, se ainda não entrou na menopausa, já está com seus 45, 46, ela está ali só no pezinho esperando vir alguma coisa de ruim. Então, são criadas expectativas negativas, e aquelas pessoas que procuram um sistema de saúde e que esperam ter dificuldades são as que mais têm sintomas e maior frequência de depressão. Então, a pessoa fica esperando tanto a menopausa ser negativa que ela faz de tudo para aquilo realmente ser negativo. Ela se surpreende se ela não tiver sintoma nenhum. Então, tudo que acontecer de ruim é, olha, menopausa, está chegando a menopausa. E também a gente tem que considerar que existe um viés negativo do médico, tá? Então, o médico, ele é procurado, o médico é um profissional de saúde em geral, né? Ele é procurado por problemas. Dificilmente uma mulher bem tranquila, vivendo a menopausa, de bem com a vida, com um bom relacionamento, ela vai lá procurar o médico. Deveria ser, né? Todo mundo deveria fazer uma rotina. Mas geralmente o médico tem uma visão negativa da menopausa, por quê? Porque quem chega para ele é só falando coisa negativa. Dificilmente vai chegar uma pessoa falando, eu estou muito feliz com a minha menopausa, agora meus filhos saíram de casa, estou com tempo que só para fazer o que eu quero, pedi minha aposentadoria, agora estou me dedicando, estou fazendo outro trabalho, coisas que eu gostava, estou fazendo crochê, estou mexendo com cerâmica, com argila, pintando. É difícil você encontrar um relato positivo. Então, os profissionais de saúde também ficam com essa visão negativa, porque o que chega para eles não é bom. E outro ponto que a gente precisa resgatar é que a menopausa não é uma doença. Assim como a gravidez não é uma doença. É uma condição, é um evento fisiológico, ou seja, natural da fase de vida, que só não vai passar quem morreu cedo. Então, se a gente quer viver muito, se a gente quer viver mais, a gente vai ter que passar por esse processo. E a gente tem que ver de uma forma mais positiva possível. A mulher, tem mulheres com 20 anos que têm problemas nos ovários e eles já falham com essa fase, né? Aí é considerado uma doença mesmo. Mas o fisiológico, a idade média, não existe uma idade padrão para todo mundo. Cada um vai ter a sua idade pessoal. Então, cada país tem uma idade média de menopausa. Aqui no Brasil é entre 49 e 51 anos. 47, eu falei que é a fase que as mulheres já começam a ter algumas alterações, tá? Mas não existe uma idade de menopausa. Existe uma média, que é bem individual.
Mais alguma pergunta? E aí existem todas essas palavras, né? Trouxe aqui a título de conhecimento, tá certo? Então, quando a gente fala estou na menopausa, na verdade não é um termo adequado, tá? Menopausa é um momento, é pausa da menstruação, menopausa, tá certo? Então a pessoa não está eternamente na menopausa. A menopausa aconteceu quando eu tinha 48 anos, quando eu tive 49. Minha mãe teve a menopausa dela aos 50 anos. Então menopausa é aquele momento, o momento que parou de menstruar. Depois dali, aí seria a fase de pós-menopausa. Ou então climatério, que a gente pode dizer de uma forma genérica, o climatério. Então, de rigor mesmo, a pessoa não está na menopausa eternamente. Ela viveu a menopausa quando ela teve a última menstruação dela. A partir dali, estou no climatério, a gente pode dizer assim, tá? E além disso, existe uma fase que a gente chama de transição para a menopausa, tá? Então, os ovários, eles assinam a carta de aposentadoria deles, mas não é assim, assinou, parou, não. Geralmente, eles vão, é como se viesse um tanque abastecido lá, com a carga lá para produzir hormônio, para produzir óvulo, para engravidar, e a gente não tem como reabastecer isso. Aquilo tem um tempo de vida médio, que varia de pessoa para pessoa. Algumas situações podem acelerar essa perda de vida dos ovários, podem antecipar essa aposentadoria. Por exemplo, pessoas que fumam. Então a gente tem relato de mulheres tabagistas, elas têm menopausa mais cedo. Pode dizer. A gente, para você ver, mulheres que tiram os ovários parcialmente, o que aquilo que fica é suficiente para conseguir engravidar, para conseguir ter produção hormonal. Então é realmente qualquer fragmento de ovário que a gente tem, ele consegue trabalhar ali. O problema é quando cessa a carga daquele fragmento de ovário ou dos ovários completamente, tá? Então esse período a gente chama de transição para a menopausa. É um período que antecede, né, ele vem antes da cessação permanente da menopausa e que ele já traz algumas alterações menstruais. Então a mulher já fica com uma irregularidade menstrual, ela já pode começar a ter calores e ela já tem algumas alterações nos exames de sangue. E a outra situação que a gente chama de insuficiência ovariana prematura, ou seja, menopausa prematura ou precoce. É aquela mulher que tem uma menopausa antes dos 40 anos de idade. Essa menopausa já não é um processo fisiológico, é um processo realmente patológico. Então, não é normal que mulheres parem de ter a função dos ovários antes dos seus 40 anos de idade. Tá? Até 45 ainda é considerado precoce. Tá? Então, essas mulheres têm por obrigação de saúde de fazer uma reposição hormonal, porque aquilo vai acarretar problemas para elas. Então, aumenta muito o risco até de demência, o risco de ter Alzheimer, o risco de ter osteoporose. Ele é muito grande se uma menina para de menstruar, para de ter função de ovários com 30 anos de idade. Isso é dito patológico. Mas o evento de ter uma menopausa lá depois dos seus 45, e aí varia muito individualmente para cada mulher, é um evento fisiológico, tá? Ser evento fisiológico não quer dizer que não vai trazer sintoma. Pode trazer sintoma e a gente consegue melhorar esses sintomas. Mas não é uma doença. É um evento que a gente espera. Os ovários não vão funcionar não tem o mesmo tempo de vida útil que a gente tem. E aí, que sintomas são esses, né? Então a gente se depara com um sangramento uterino anormal, tem mulheres que passam a ter um fluxo muito aumentado, tem mulheres que passam a ter menstruações muito irregulares, então em vez de vir a cada mês, vem a cada 2, 3 meses. Muitas mulheres começam a ter ressecamento vaginal, tá? Tem prurido, coceira, que a gente chama. Pode ter dor na relação sexual. Tudo isso decorrente dessa deficiência hormonal pela aposentadoria dos ovários. Aumenta o risco de ter osteoporose, que a saúde dos ossos está muito vinculada
a presença do hormônio estrogênio, que é o hormônio feminino, e também as disfunções sexuais. E a gente se depara com essas disfunções sexuais, tanto a nível de libido, né? A mulher tem uma queda da libido, claro que não decorre só da deficiência hormonal, né? A gente tem a questão da parceria, do tempo de relacionamento, dos rancores, dos traumas, tudo isso vem à tona nessa fase. Tem a dificuldade de autoconhecimento. Às vezes a mulher nunca buscou entender, nunca quis usar vibrador, nunca se interessou por usar um lubrificante. E aí, naquele momento que ela se vê sozinha com aquele parceiro de longa data, aquela libido diminuída, aquilo parece ser um grande iceberg ali naquele casal, né? E essas disfunções sexuais também vão decorrer desse ressecamento vaginal e dessa dor na relação. Mas aí a gente tem também um bocado de repercussão de outras coisas. Então, aumenta a dificuldade de concentração, a gente tem um déficit de memória verbal, ou seja, a pessoa não consegue, quer falar uma palavra e ela não consegue lembrar. Está na ponta da língua e não consegue. Déficit no trabalho, né, de execução, tem dificuldade de fazer atividades que eram mais fáceis antes. A gente tem alteração de humor também, um risco 3 vezes maior de depressão nessas mulheres. A gente tem alterações relacionadas ao aumento de doenças cardiovasculares, então doenças das coronárias, ao risco de infarto, de AVC, ele é maior nessa população de mulheres já na pós-menopausa. Tem esses distúrbios do desejo sexual, alterações na resposta, né, de lubrificação vaginal. Tem alteração da pele, muita gente falou aí dessa flacidez, né? A gente tem um afinamento da pele, aquela pele se torna menos hidratada, né? Se torna uma pele mais fragilizada, mais ressecada, certo? Perde essa capacidade de manter a hidratação, tá? A gente, é creme, viu? É creme Nivea que tem que colocar aí para manter uma hidratação. Não, só como estamos aqui entre mulheres e tem homens aqui também, mas como é um assunto que a gente não tem que se envergonhar, e eu não me envergonho, mas até para fazer o meu pré-natal, pré-natal, ó, pré-natal só se for de bisneto, né? Porque até neto, meus netos já estão adultos. Mas assim, eu fui fazer o meu exame, todo ano eu faço todo ano eu faço meu preventivo. E minha médica, a doutora Cecília, também é professora da universidade, né, minha querida, vizinha da praia, lá de Cotovelo e tudo, médica de toda a família, ela disse, Tássia, você está com 65 anos, então até para fazer o preventivo, você precisa usar essa pomada durante 10 dias, para 5 dias e depois volta aqui para fazer, porque realmente a membrana, né, a membrana que chama, né, fica tão sensível que o próprio exame ele pode me machucar. Então é só para dizer de uma experiência que eu tive agora, eu não tinha tido antes, mas agora eu estou precisando passar por esse processo também, para ver como o nosso corpo, o corpo da mulher é tão mais sensível do que o homem, por isso que o homem precisa entender tanto, que até o exame que a gente vai fazer tem que passar 10 dias se preparando para poder fazer, é bem moído. É recomendado que toda mulher na pós-menopausa, no climatério, antes de colher o preventivo, ela faça esse preparo. E ele tem 2 motivos, é tanto para tornar o exame menos doloroso, né, menos desgastante para a mulher, quanto para possibilitar que aquele material coletado seja fidedigno ali e que possa ser avaliado corretamente. Porque às vezes a atrofia é tão intensa que a gente não consegue colher material. Então tem as 2 finalidades, tá? De melhorar o conforto do exame e a qualidade também técnica do exame ali para a gente conseguir ter material. Peso e composição corporal, então a colega falou aqui de emagrecimento, né? O que a gente vê na maioria das mulheres é o evento oposto, né? É o ganho de peso. Sobrepeso e obesidade tem uma incidência maior nas mulheres no climatério do que em mulheres que ainda menstruam, tá? O estrogênio, esse hormônio tão importante, ele tem impacto, gente, no local que a gordura se distribui. Então, olha só,
Quem menstrua ainda, a deposição de gordura da mulher costuma ser maior no quadril, tá? Principalmente a mulher brasileira tem essa deposição maior da etnia, né? Tem uma deposição maior em glúteo e em quadril. E aí quando a gente se vê na pós-menopausa, muda e a gente passa a ter um padrão mais andróide. Onde é que se acumula a gordura dos homens? No busto, né? Então a gente fala o famoso busto de cerveja. As mulheres na pós-menopausa, aquela gordura que era do quadril, continua no quadril, mas agora, ó, vem para a barriga e sobe. E aí a gente passa a ter uma gordura que é pior do que essa gordura do quadril, porque ela aumenta o risco da gente, ela aumenta a nossa gordura visceral. Então essa obesidade abdominal, esse acúmulo maior no abdômen, ele é o grande vilão aí para a gente ter eventos adversos do coração, para a gente ter AVC, para ter infarto. Então, existe assim um estudo mostrando que a circunferência da barriga, então essa é uma medida que a gente faz arrodeando a pessoa, né, que faz ali na altura do umbigo, está relacionado com o risco da pessoa ter um infarto, de ter um AVC. Quanto maior a gordura abdominal, maior o risco da pessoa morrer de alguma doença do coração. E o que acontece? Até os 50 anos de idade, os homens e as mulheres, na verdade, os homens morrem mais de doenças do coração, tem mais problemas de coração. A gente vê mais homens jovens tendo AVC, tendo infarto. Quando a gente vê assim, uma pessoa jovem que teve um infarto fulminante, geralmente é um homem, não é? Mas depois dos 50 anos, quando a mulher entra na menopausa, essa questão de doença cardiovascular fica igual para os dois, fica de igual para igual. E hoje, a maior causa de morte em pessoas acima de 50 anos é de doenças do coração. Então, são coisas evitáveis, né? Câncer, a gente consegue ter bons hábitos de vida e, de certa forma, diminuir o nosso risco de câncer. Mas as doenças do coração são muito de responsabilidade da gente mesmo. Então, a gente consegue, sim, atuar para evitar de morrer de doença, né? A gente pode morrer de morte morrida, não é melhor? E saúde óssea. Então, também é um grande prejuízo que a gente tem, né? É um período de maior perda de massa óssea, tá? Lembrando, a osteoporose não causa dor nos ossos. Então, muita gente tem dor articular e acha que é osteoporose, tá? Dor nos ossos, a gente tem artrose, tem artrite, tem a própria falta de exercício físico, né? Quanto mais sedentário a gente fica, mais aquela, é como uma engrenagem que vai enferrujando mesmo. Se a gente não praticar, a gente vai começar a ter dor naquelas articulações. A osteoporose, ela não causa dor, é uma doença silenciosa, que nem é a pressão alta. Na maioria das pessoas, a hipertensão é uma doença bem traiçoeira, ela é bem silenciosa. Quando ela aparece, a pessoa já tem um infarto, aí descobre que a pressão estava com pico lá nas alturas. A osteoporose é assim também, ela vem bem caladinha. Quando acontece, a pessoa leva uma queda e fratura no osso, e aí fica dependente de uma bengala, de uma muleta, fica com sérias sequelas aí de imobilidade, tá? Então, fica esse alerta de que a osteoporose não é uma doença que fala pra gente, ela não dói, ela é caladinha, mas quando ela vem, já é com um desfecho negativo de fratura. E aí, o que a gente pode fazer, né? Falei de tanta coisa negativa, né? Corroborei, ou seja, concordei com tudo que vocês falaram de coisas que foram perdidas. Mas hoje a gente tem uma população que pode viver muito, né? Antes, ó, em 1850, mais ou menos ali na época que aquele médico falou aquelas coisas, as mulheres viviam até 40 anos. Então as mulheres não eram loucas, né? A maioria era normal, morria antes. Aí quem chegava, vivia mais um pouquinho, aí não vivia bem não, porque era taxada de louca. Vinha os sintomas de menopausa, ninguém compreendia aquelas alterações e era louca. Então, a menopausa é uma ciência recente, é dos últimos 120 anos, porque a população não vivia. Hoje, a medicina ela tem muitos outros desafios. Cada vez mais que a expectativa de vida, isso, que a gente alcança longevidade, que a expectativa de vida da população aumenta, mais problemas vão surgindo para a gente resolver. Então, questões hoje que a gente fala, há 150 anos atrás, ninguém falava nisso, porque o povo morria antes, né? Só, assim, quem assiste filmes
mais de 100 anos atrás, é incrível como a gente encontra nas histórias mulheres loucas, trancadas dentro do quarto, porque começam muito nervosas, começam a ficar atacadas, aí o marido tranca dentro do quarto porque diz que enlouqueceu, porque não entende esse momento, né? Porque elas nunca falam nada, nunca dizem não, nunca falam nada, né? Começa a reclamar e começa a ficar muito irritada e começa a se revelar. E tem muitos filmes, tem até uma novela que passou há um tempo atrás que ela era presa, né, dentro do quarto porque o marido e os filhos não deixavam ela sair do quarto. E era provavelmente, né? Eu acho que provavelmente, e tem muito relato de muita mulher louca, porque eu acho que tão pouca. Pouca que eu digo, comparativamente. É a visão, né? Foi modificada, né? A forma que a gente vê hoje. Então, Mas assim, não toda. a idade média da menopausa, ela não mudou, tá certo? Então, as mulheres têm a menopausa por volta ali dos seus 50 anos, depois dos 45 anos de idade. O que aumentou foi a expectativa de vida de homens e mulheres. E com esse aumento da expectativa de vida, que hoje já beira os 90 anos de idade, aqui no Brasil já é mais de 80 anos de idade, que a gente pode esperar viver isso, a gente pode esperar viver 80 ou mais. A gente tem que, as mulheres vão passar mais de um terço da vida agora na pós-menopausa. Vê se a menopausa não vai ser um problema agora. Se eu vou viver 30 anos de menopausa, agora, como é que eu vou ser inválida 30 anos? Não vai dar, né? Então a gente vai ter que mudar a nossa visão de menopausa. A gente vai ter que viver isso de outra forma. Se a gente quiser viver bem, né? Porque se for só para respirar, dá para passar tranquilo 30 anos respirando. Isso. E aí, eu queria que vocês fizessem um exame de consciência, os homens e as mulheres, tá certo? Quem já passou por isso, ou quem tem a esposa que passou por isso, o que é que vocês podem ver de positivo? Eu sei que quem falou em ganhou aí foi coisa ruim, né? Ganhou estresse, ganhou irritação, mas o que ganhou de fato? O que é que a gente pode dizer que ganhou de positivo com a menopausa? Tenta pensar em alguma coisa. Nada? Economia no absorvente. Ganhou menos cólica, né? Menos cólica, menos escolar, Isso. O que mais pode ter sido positivo? A vida toda escondendo aquela menstruação, quando ela para de vir. muitas vezes a mulher é habituada Muito, né? a viver uma anemia, e depois da menopausa, Isso. Então, tem as vantagens de parar de menstruar, né? Deus desenvolve aquele manteiga dos brancos, cheio. Não engravida, ganhou a tranquilidade, né? Pode ter relação, não precisa tomar pílula. Isso aí que pode ter ganhado. Ganhou a falta de preocupação com engravidar. Só isso? O resto foi doença. Ressecamento. Ah? Da menstruação, né? Melhorou, não tem. Aí você achou ruim parar de menstruar? Achou? Mas o que você achava de bom de menstruar? Pronto, ela comentou aqui que ela se sentia bem quando menstruava todo mês. Para ela era um sinônimo de saúde. Quem tem TPM teve essa vantagem. TPM, enxaqueca e cólica. Quem tinha tudo isso tem essa vantagem. Os calores acaba. A enxaqueca é relacionada à menstruação, né? Porque tem enxaqueca que não tem a ver com menstruação. Acaba. O calor
ele diminui, acaba. Tem mulher, assim, 10% das mulheres têm calor até com 15 anos de menopausa. 15 anos. Mas é a minoria. Tem quanto tempo que já entrou na menopausa? Tem 15 anos já, né? Tem 16 anos. Você está parte do grupo que é a minoria. O calor é um dos sintomas que melhora. Mas diminuir a frequência, né? Tem coisa para lhe ajudar. Quem mais? Alguém acha alguma coisa positiva? É só as coisas da menstruação. E a menopausa, o que é que ganhou? Tempo. Vocês não acharam que estão com mais tempo, não? Ganhei, não sinto dor, e não sinto enxaqueca. Sabia? Se acaba mesmo, né? A minha experiência na menopausa, enxaqueca muito. Em compensação, no beijinho. E ganhou peso, né? Uma coisa que ganhou negativa. Sim, podem vir parecendo. E absorvente. E Buscopan. Eu acho que Tem impacto. Surgiram outros tratamentos. Vou falar um pouquinho do que tem de tratamento também. Olha só, a gente pode ver. A gente pensa assim, depois da menopausa é só ladeira abaixo, né? É ladeira abaixo, já tem uns tempos de calmaria, depois vai sempre descendo, né? É ladeira abaixo, mas a gente pode ganhar algumas coisas também. Vocês não ganharam mais tempo não para fazer? Não? É porque hoje a menopausa não me Não coincidiu, porque as mulheres aumentaram a capacidade produtiva, né? De aposentar. Mas se pudesse, queria ficar em casa? Será que ia querer mesmo? Não ia querer, né? Porque o trabalho tem significado na vida da pessoa também. Mas depende do trabalho. Porque tem gente que dá muita dor de cabeça, depois de passar isso. Mas não ganhou mais experiência, não? Vocês não acham que tem mais consciência no que gastar o tempo, nas pessoas com quem gastar o tempo, ter relações com mais significado, se perder com besteira, se preocupar. Às vezes está na mesma época em que o neto está na escola aprendendo, o neto vem com a preocupação assim, fulaninho na escola, brigou comigo, não sei o que. E você vê naquilo, né? Mas que besteira, o menino aquilo é o problema, o fim do mundo, né? O problema do mundo. E a gente vê, meu Deus, não é? A gente começa a ter outra visão da vida, né? No que gastar o tempo e dinheiro, no que gastar a nossa energia, nas relações, ter relações com significado. A gente não quer mais conversa besteira, conversar de besteira, não quer. Então, vem com experiência,
assim também, tá? E apesar de ser uma ladeira, a gente pode ver uma ladeira também, a gente pode ver de outro jeito essa ladeira. Opa! A gente pode ver como uma onda que a gente vai surfar. E a gente não quer descer num carrinho de rolimão desinvestado, não. A gente vai surfar essa onda da melhor forma, né? Vão vir dificuldades, vai vir períodos de coisa boa e a gente vai pegar a pranchinha e vai escolher como que a gente surfa aquela onda. Com os problemas da gente, do parceiro, dos filhos, tá? Então a gente pode ver de outra forma. Tudo depende da nossa mentalidade, se a gente quer ver assim. Porque os problemas não vão deixar de vir só porque a gente está na menopausa, né? Os problemas vão vir da mesma forma. Agora, a mentalidade que você quer encarar eles vai ser o diferencial na sua vida. Então, a menopausa ela pode ser vista também como um momento de oportunidade. Então, é um momento em que a pessoa não precisa mais se preocupar com anticoncepcional. Então, aquelas preocupações de planejamento familiar, de quantos filhos vou ter, do método que eu vou querer usar. As mulheres às vezes têm tem dor de cabeça, tem náusea, tem enjoo, fica tendo escape com a pílula e fica essa preocupação. E aí, quando parou de usar isso, nem pensou, né? Que era uma coisa boa, que não precisa mais se preocupar. Pelo menos para mim foi um alívio. Não precisar mais de nada, né? Porque, infelizmente, essa preocupação cabe mais à mulher do que ao homem, né? A gente sabe que, olha só, já foi estudado vários anticoncepcionais para homens também, sabia? Mas os homens sentiram, sabe o quê? Enjoo. Aí, não vamos estudar mais isso não, porque os homens não podem sentir enjoo não. E a mulher tudo lascada, né? É com enjoo, é as varizes tomando as pernas e toma a pílula. Então, a responsabilidade de não engravidar ficou nas mulheres. Mas a mulher engravida sozinha? Não, né? Então, vamos ver a menopausa, pelo menos esse benefício que a gente não precisa se preocupar com engravidar, com o risco de engravidar. É um momento também, a oportunidade dela ver, vou melhorar meus hábitos de vida. Se eu não fiz nada até aqui, porque não é ladeira abaixo, então eu vou seguir essa ladeira segurando o freio de mão. Não vou desinvestir, não. Vou segurar esse freio de mão, vou parar de fumar, vou reduzir. Geralmente é homem que bebe com mais intensidade, né? Mas tem mulher que bebe bem também. Então eu vou segurar que tipo de bebida eu vou consumir, a frequência, a quantidade. É o momento também de se preocupar com o controle do peso, porque peso a gente vai ganhar. Acho que se vocês tinham gente na turma que era bem magrinha, da turma de colégio e faculdade, não é difícil a pessoa estar magrela daquele jeito? Tá. A gente... Eu pesava 45, estou com quase o dobro. O corpo vai piorando, infelizmente. Assim, pelo menos biologicamente, a gente tem essa perda de energia. E o homem? É envelhecimento. Mas por que a gente dá tanta atenção ao envelhecimento da mulher, né? Porque o homem também fica cheio de doença, fica todo mazelado, não fica não? Mas o que? Um homem coroa com grisalho, né? Uma coisa sexy, né? A gente diz, que coroa? Aí vai a mulher tá com os cabelos grisalhos. Se não é esculhambada, não, o homem é bonito. O grisalho do homem é lindo, é coroa enxuta. Mas é a gente que tem que modificar. Para você ver como a mentalidade muda a visão de tudo. Porque o homem está envelhecendo igual a mulher. O processo da andropausa do homem, ele não é tão marcante quanto a menopausa da mulher, tá? O homem não tem esse ovário que produz esse hormônio, não. Mas o envelhecimento, ele é universal, é para homens e mulheres. E só porque tudo do envelhecimento do homem a gente acha charmoso e o da mulher tudo desgraceiro, isso muda a visão que a gente tem. Não, mas homem se tiver um buchinho é lindo, não é não? E homem pintar cabelo, pra que pintar cabelo? Tão bonito um grisalho. Diga. A senilidade do homem é também a partir dos 50 anos de idade.
a gente não tem assim um marco. Na mulher a gente tem um marco porque para de menstruar. O homem não tem assim um sinal, mas é após os 50 anos de idade, que vai reduzindo a produção de testosterona do homem. Hã? Pronto, ela está perguntando aqui, se a mulher que tem a menopausa na idade mesmo, de 50 anos, ela precisa usar hormônio, isso é uma decisão dela e do médico dela, tá certo? Não é obrigatório, como eu falei, igual as meninas que perdem a menstruação antes dos 40 anos de idade. Aí é realmente o que é indicado iniciar a reposição hormonal. Quem tem menopausa abaixo dos 40 anos, tá? Ela está na dúvida, assim, até que idade é obrigatório usar hormônio e quando não é. Quando não pode mais, quando já passou o período. Pronto. Tem duas coisas que a gente considera para saber se uma mulher deve ou não usar hormônio. Primeiro é se ela tem indicação e depois é se ela pode, tá? Então, se ela tem indicação, é se aquela menopausa está sendo muito desgastante para ela, sintomática, muito calorão, sono perturbado, depressão, alteração do sono, ressecamento, se ela tem aquela gama lá de sintomas, ou se ela tem osteoporose também, pode ser uma indicação. Aí depois, ela tem indicação de usar a menopausa, porque assim, apesar da gente falar que a menopausa traz muitos sintomas, tem mulher que passa por isso sem sentir, tá? Tem a genética boa e passa sem sentir. E a outra coisa que a gente tem que considerar ela tem indicação, mas ela pode usar, e aí a gente vai ver as doenças, a gente vai ver o risco de câncer de mama dessa mulher, o risco de um AVC, de um infarto. Então, são essas duas situações. Mas o que mesmo sem sintoma, quem tem abaixo de 40 anos tem que usar, porque o risco de saúde é muito grande, de ter Alzheimer, de ter osteoporose, de ter demência. Aí isso a gente considera a idade, 40 anos. Mas depois dos 40 vai depender dos sintomas que ela tiver e das doenças que ela tiver também. Qual é, vamos dizer assim, o Aí a gente tem um período que a gente chama de janela de oportunidade. É a segurança que a gente tem para usar. Então, o ideal é fazer a reposição hormonal o mais cedo possível, o mais próximo daquela parada da menstruação. Em termos assim de número, naquelas mulheres que têm menos de 60 anos de idade e que têm menos de 10 anos de menopausa. Então, essa é a janela de oportunidade, é um conceito que veio de se estudar isso, de pegar a mulher e estudar, comparar quem usou, quem não usou, para ver os riscos de doença, risco de AVC, de infarto, de trombose. Estudando isso, foi visto que a reposição hormonal tem que se iniciar cedo. A mulher, se quiser usar, se tiver sintoma, o mais próximo lá da última menstruação dela, mais seguro é como se ela não desse nem tempo de o corpo sentir aquela perda de hormônio. Mas se perder só os fatores aí a terapia se torna cada vez mais arriscada, com mais riscos para ela. Doutor, você vai perguntar. Por quantos anos? A gente não tem essa resposta definida na literatura. Só pode usar 5, só pode usar 10 anos. A gente não tem. É uma avaliação anual. Todo ano vê. Essa mulher está ganhando muito peso, ela está se cuidando, a mamografia dela está normal, a ultrassom está normal, certo? Então, não existe uma resposta. X anos suspende de cara. Não tem. O que a gente tem é essa janela de oportunidade para iniciar a reposição. Tem que ser a mulher com menos de 60 anos de idade. Depois disso, a mulher não costuma ter sintomas, sim, de calor, não é o frequente. A colega tem, mas não é. Aí existe. Vai ter que olhar. O exame, a alteração, tem que olhar bem, uma conversa bem individualizada. Tem como dizer assim, fulano pode, fulano. Vai ao contexto. Cada um vai trazer uma sacolinha de doença, de problema, e a gente vai pesar. Com isso, você está sentindo muito calor? Eu queria fazer. Vamos ver o que você tem de doença aqui. Vamos botar na balança. Então é igual pesar um self-service lá e a gente vai ver.
Já teve um AVC, já teve uma trombose na perna. Então a gente vai botando ali na caixinha, na calculadora e ver se vai compensar fazer. E se a mulher quer também, né? Não é decisão do médico. Então a conversa de menopausa, ela é igual eu tô aqui com vocês. É eu e vocês. Então é um jogo de tênis, é lá e cá. A bola vem cá, eu digo, você quer? Tá muito sintoma? Tem isso de doença. Você tem um risco maior de câncer de mama. A reposição hormonal pode aumentar. Você quer correr esse risco mesmo porque está com muito sintoma? Então é uma coisa que a gente tem que... Não é uma sequência exata, não é uma matemática. Tá? É uma conversa assim, bem detalhada para a gente decidir se vai fazer ou não. E o lanche? Até meus 62 anos, eu entreguei a mamografia e não leve muito, graças a Deus, tudo ok. Aí, assim, tem que continuar fazendo, faz 3 anos que eu não faço nada. Tem, mulher, você não está viva? A gente só para de se cuidar quando morre, né? E eu acho até que quando a gente vai ficando aí que a gente tem que fazer. Porque o risco aumenta. O risco aumenta e você está viva. Não é nem isso, eu acho importante a gente colocar. Tanto é que tem pessoas bem velhinhas que os órgãos vão parando porque tá morrendo. Então, eu acho que tem que aí é que tem que se cuidar, né? Isso. Mas não pode. Então, quanto mais anos de vida a gente vai ganhando, maior o risco de ter doença. Aí o cuidado ele tem que aumentar, não é diminuir. Mas existe um preparo que você pode fazer para o exame ser menos desconfortável. Tá certo? Nas zonas azuis? Irene, gente, eu vou fazer a inscrição porque Irene está precisando, está querendo dar uma palavrinha. E quem mais quiser, eu vou anotar aqui. Irene, fala, minha querida. Quando a gente trabalha na saúde, aí tem pessoas que fazem perguntas e às vezes a gente não sabe responder. Não é uma crítica, nem uma brincadeira. Uma pessoa disse assim, Irene, mulher, fulana de tal, uma pessoa, a secretária doméstica, engravidou porque tomou banho com o sabonete do esposo. Aí eu disse, mulher, até onde eu sei, eu não sei se isso pode acontecer, mas eu vou procurar saber e vou lhe dar a resposta. Então eu estou levando a resposta. Mas eu sei de uma história também que a mulher engravidou porque tomou banho e chegou com a toalha do esposo. Você sabe isso? Aí tem que publicar, né? Aí tem que publicar, que é um caso único. A gente sabe que eu acho que mas a pessoa... Gente, vamos escutar. Gente, vamos escutar. Eu disse que Vamos não era escutar a fala da companheira. né? Eu disse que não era brincadeira, não é dúvida. A pessoa me perguntou com todas as letras, com toda a educação. Eu acho até que foi, eu não sei se é pela inocência dela. Aí eu disse, olha, até onde eu sei, eu não admiro. Mas eu vou procurar saber e vou dar a resposta. Mas deixa eu dar um exemplo. Eu trabalhava no hospital e me deixar uma pessoa no qual eu saí de lá com encaminhamento para a receita. Só que o pessoal da família ficou sabendo que eu trouxe para o Valfredo. Quando eu cheguei lá, em Rosa, na cidade, aí a pessoa, a colega está dizendo, Irene, como foi que ficou fulano de tal? Como ficou? Eu disse, eu deixei na maternidade. Quase que a menina caiu. Eu disse, mulher, eu deixei na maternidade. Não, menina, ela comeu uma palhada e ficou. E eu perdei. Quer dizer, isso daí é real. Sim, ela estava com suspeita A de gravidez. história da coalhada é real. Que a menina, que a moça, a virgem, comeu coalhada e engravidou. Meu Deus. Isso daí Eu nem posso nem. Pelo amor de Deus. E guardião de gravidez. Isso daí é real. Eu vim deixar a pessoa. Só que não foi por causa da coalhada. Ela sentiu um enjoo por causa da coalhada, ela já estava grávida, né? Já estava ganhando neném? Eu vim deixar pra ele. Olha, eu tinha me deixado no pau feio. Sim, não viu a barriga da menina. Exatamente, ele ia dar rica. Quando eu chego de volta, a colega estava no hospital.
tal, esperando. Porque era uma pessoa assim, de muito conhecimento e tal, né? Fazer como uma puta era uma moça direita. Quando eu voltei, cheguei lá, a moça da falei, não, você decidiu por lá na frente, então, se minha filha do cinema tem que dar. Ela disse, sim, você não está cinema. Bem, Se as pessoas acreditam no que se quer. a Luísa vai trabalhar, agora o nome do namorado. Todo filho, né? Em relação à quadra do sabonete, eu fiquei a do sabonete, isso foi recentemente. Em relação a essa resposta, eu fiquei em dúvida, porque eu disseram que eu sabia para sair. Então, hoje eu tive a oportunidade e estou perguntando a você que Não tem como, porque os espermatozoides eles não ficam ativos assim no ambiente, não, eles já morrem logo, entendeu? Precisa estar dentro do. Às vezes tem gente que tem dificuldade de engravidar fazendo a relação completa. Imagine você, um espermatozoide não sabe nem como atuar. Mas eu já estou com a resposta para ela. Alguém mais quer dizer? O seu patrão, o esposo da sua patroa, é da qualidade do meu esposo. Alguém quer mais fazer alguma pergunta? Por isso que o conhecimento liberta, né? Mas a gente tem que explicar direitinho, né? Porque você não sabe, tem outra crença. Vai dar Isso. deu um medo. Porque está lá falhada. Para a gente concluir aqui, então, a menopausa pode ser uma oportunidade para prevenir doenças do coração, para prevenir osteoporose, para fazer o rastreio de doenças. Então, a gente não pode deixar de fazer o preventivo, porque às vezes a gente relaxou ali, mas quando para a menstruação, aí liga o alerta. Eita, não fui ao médico há tanto tempo, não estou me cuidando, então fica o chamado, porque ali aumenta o risco de ter câncer, câncer de mama, de útero, de ovário, de intestino. Então, é hora de se cuidar ali. Fazer uma ligação para a realidade que a gente está vendo na sociedade da questão que com a menopausa se mexe. Mas a gente passou por uma reforma para a aposentadoria. Então, não levou em consideração essa natureza que é nossa, própria das mulheres, não foi levada em consideração. Porque para ter essa questão da prevenção, de rastrear, você precisa de tempo. Para se cuidar, você precisa ter tempo de marcar médico, de ir para médico. Só que você faz isso estando trabalhando no local trabalhando. Então, significa, quanto com essa reforma que a gente É desvinculado de ciência, né, de saúde. nós mulheres perdemos por isso. Porque a nossa qualidade de vida, a nossa possibilidade de estender mais, de não sermos consideradas outras, com essa Com a reforma ficou mais difícil, né? Assim, com certeza. Mas assim, se a mulher vê um propósito naquele trabalho, ou se ela tem a opção de procurar, né, um exercício da atividade profissional dela, aquilo tem um valor também para ela se sentir útil, se sentir produtiva, ter disposição para as coisas, né? O trabalho é positivo também. Agora a gente tem que fazer um uso racional do nosso tempo, né? Tem outra coisa, tem a responsabilidade de cada um com o uso do seu tempo, porque a gente diz, não tenho tempo para nada, não tenho tempo para nada, mas fica no celular um tempão, e vê série, vê não sei. Então, é a sua responsabilidade com o tempo que lhe restou ali. Todo mundo pode fazer. Tem uma listinha de prioridades, né? A gente consegue fazer aquilo que pra gente é mais importante, né? Todo mundo tem o mesmo número de horas para tudo. É a administração racional do tempo, que aí é individual.
menstruação, se isso ocorre antes dos 50, tem ainda um risco que a gente considera que tem que cuidar nos primeiros 2 anos. Se já é depois dos 50, é aquele primeiro aninho ali, parou de menstruar, aí eu ainda vou ter um cuidado nesse primeiro ano sem estar menstruado. Claro, o risco é baixo. São poucas mulheres que engravidam depois dos 50 anos. Mas, pela idade mesmo, a gente considera depois dos 55 não ter mais risco. Mas, sim, mais de 60, provavelmente foi fertilização. Gravidez espontânea, não, foi fertilização. Que é o caso, provavelmente, que foi Cláudia Raia, né, e que ficou aí esse engravidar. O risco de câncer? Não, o risco de... Não. Assim, tem aquela carga de hormônio da gravidez, não é fisiológico, não é natural uma pessoa com 60 anos estar grávida, né? A natureza é bem sábia com a parada de função dos nossos ovários. Então, o nosso corpo não foi desenvolvido para a gente gerar um ser vivo depois de 50 anos de idade. Tá? Então, tem mais risco de ter abortamento, tem mais risco de ter pressão alta, de ter diabetes, de ter uma pré-eclâmpsia. Então, os riscos de uma gravidez em mulheres mais velhas, até gravidez depois dos 40, a gente já considera que é uma gravidez com um risco maior de complicações para a mãe e para o bebê. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? Se a gente... claro. Pronto, então, em relação ao autismo, né? A gente viu que tem 2 coisas que podem estar relacionadas. Primeiro é que hoje se estuda muito mais tudo, né? Então, às vezes a gente tinha crianças autistas antes que não tinha esse diagnóstico de autismo. E hoje, tendo esse conhecimento, a gente dá mais o diagnóstico. É que nem assim, a menopausa não existia tanto porque as pessoas morriam cedo, então não é que não existisse, que não chegava a ponto de existir. No caso do autismo é que hoje a gente dá mais diagnóstico, a gente dá mais atenção a crianças que são mais embotoadas, né, que não tem um convívio social adequado, ou que a cognição não é o que é esperado para a idade. Então hoje se estuda muito mais e por isso que a gente encontra. Na maternidade, eu trabalho na Januário, né? Eu tenho vários colegas obstetras de cabeça que eu sei de 4 que têm filhos com autismo, né? Tem questões relacionadas às mudanças do nosso estilo de vida, tá? Então tem muito estudo ainda, a gente não tem essa resposta. Por quê? Aí tem poluição, tem questão de exposição a telas, a TV, celular, diabetes. Então, são respostas que a gente ainda não tem confirmadas, mas a gente sabe que o aumento do diagnóstico, a atenção que foi dada a isso, aumentou para a gente ver. Se a gente está procurando aquela coisa, a gente vai identificar mais, se a gente estuda aquilo. E tem alguma coisa na nossa sociedade, alguma coisa do comportamento social que mudou. Seja porque a gente tem mais acesso à tecnologia, tem a alimentação, a transgênero, a poluição ambiental. Então, alguma coisa aí está fazendo com que a nossa população encontre mais crianças autistas. E a outra pergunta eu esqueci. Sim, congelamento de óvulos é uma ótima ferramenta. Aquelas mulheres que têm o risco de ter uma menopausa precoce, porque a mãe teve menopausa com 40 anos. É interessante que essas meninas tenham já, ali por volta dos 30, 35, se ainda não tem uma parceria mais fixa, né, um companheiro já com planos de engravidar, é uma ótima ferramenta para essas pessoas utilizarem, né? Lembrando que é diferente eu engravidar com 40 com meus óvulos de 40 e com 40 com os óvulos que eu congelei de 30. São óvulos mais
saudáveis, mais jovens, é mais seguro. Apesar de que o corpo de 40 vai ter mais risco de ter hipertensão, diabetes. Então, tem a diferença do óvulo. Se a pessoa engravidou com o óvulo que ela colheu com 30, é mais saudável. É uma gravidez que tem mais chance de ser bem sucedida. Tá? E em relação a colocar numa mulher de 50, 60, é o que eu falei, não é o corpo, o organismo feminino não foi feito para gerir uma vida com essa idade. Então, se a pessoa está com aquele sonho naquela idade, essas mulheres que fazem esses filhos com idades avançadas, elas são muito esclarecidas em relação aos riscos de ter um risco maior de abortar, o risco de doenças do bebê. Agora, essas mulheres engravidam com óvulos ou que congelaram ou de pessoas jovens. Não é usando os óvulos de 50, porque o risco dela gastar dinheiro e não ter uma gravidez bem sucedida é muito grande. Porque são óvulos já envelhecidos. Sim. Eu encaminho para o geneticista, o especialista. Quando a pessoa tem um histórico familiar muito importante de câncer de mama, aí eu encaminho para o médico que estuda essas doenças hereditárias, é uma outra especialidade, é geneticista. Eu encaminho para o paciente fazer a avaliação. Certo? Pronto, então a menopausa, por fim, é uma oportunidade de manter a saúde mental e sexual e de trabalhar essas questões e viver momentos como esses aqui, que a gente está compartilhando essas experiências de vocês. Então, eu trouxe essa frase aqui, que é do autor que fez O Pequeno Príncipe. No outro livro dele, ele falou assim: você não encontrará a paz se não mudar as coisas, se não se transformar no veículo, no caminho e na ação. Então, eu espero que eu tenha sido aqui um veículo para vocês, para transformar essa visão tão negativa da menopausa numa oportunidade de ressignificar esse momento, né? Se a gente quer viver mais, a gente pode viver, pode descer essa ladeira segurando um freiozinho de mão, né? Pensar nessa ladeira como uma onda que vocês vão surfar e vão conseguir viver experiências positivas, vão conseguir desfrutar do relacionamento com esse parceiro de uma nova forma, de acordo com a saúde de vocês, vão priorizar a saúde de vocês, ir ao médico, fazer os exames de rotina, se exercitar, então fazer atividade física é algo que ninguém pode fazer por vocês, se alimentar bem. Então a saúde está em coisas pequenas, no que a gente se expõe diariamente, não é naquele suplemento. Eu não tenho dinheiro para comprar um ômega 3 todo mês, mas está tomando refrigerante, está comendo bolo toda tarde e o café é cheio de açúcar e tanta coisa que pode modificar, pequena, mas não faz. Mas o problema é que eu não tenho dinheiro para pagar o personal, eu não tenho dinheiro para fazer um beach tênis e comprar uma raquete. Mas você tem um tênis? Você consegue fazer uma caminhada? Você vai para a academia, tem aula de dança, tem um bocado de aula, você participa? Não participa. Tem tempo? Se quiser se reservar aquele horário, teria. Então, que eu tenha sido esse veículo aí para transformar a vida de vocês em ação, em movimento, tá? E vocês vivenciarem essa menopausa de uma outra forma, para os homens e para as mulheres.